Boa noite, minhas rainhas, como é que vocês estão? Bem-vinda a mais uma live de esquenta para o nosso workshop do Natsi. E hoje é uma live muito especial, pois eu inauguro uma sequência de lives onde a gente vai entrevistar uma aluna ou uma paciente que conseguiu vencer a ansiedade e colocar os seus planos em prática. Gente, eu abri essa possibilidade porque é importantíssimo a gente conseguir enxergar outras pessoas que já alcançaram a transformação que a gente quer alcançar. Então, se a gente quer aprender a vencer a ansiedade, aprender a vencer a procrastinação, é importante que a gente aprenda, que a gente observe aquelas pessoas que já alcançaram essa transformação. Por isso que hoje eu tenho uma convidada muito especial, que foi a minha aluna, muito querida, e ela vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Boa noite, Michele, Alessandra. Mari, lindona, você já tá aí, cá? Bem-vinda. Fabiana, bem-vinda, boa noite. Mari, se você já estiver aí, é só pedir para participar. E a gente vai falar então com ela, né, mulherada? Com a Mari. E ela vai contar um pouquinho pra gente como é que ela conseguiu vencer a ansiedade. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela como uma mulher ansiosa. Vamos lá, vamos lá. Aê! Oi, Mari, Ah, boa noite. boa noite. Tudo Tudo bem? bem, você? Tudo bom. Que Você me ouve linda! ok? Oi? Me ouve bem? Ouço bem. Adorei seu cabelo. Obrigada. Arrasou, ficou linda. Obrigada. Maravilhosa. Seja bem-vinda, Mari. Primeiro queria te agradecer super por ter topado fazer essa live comigo, né, para contar, porque eu estava falando aqui, né, que é importante a gente ouvir outras pessoas, né, que já conseguiram, o que que elas fizeram, né, para alcançar esse bem-estar, conseguir vencer a ansiedade, né, como é que você lidou com tudo isso durante esse processo. E eu quis te convidar para vir aqui para outras mulheres também poderem se inspirar, né, e saber que sim, é possível, né, vencer a ansiedade. Então, agora é com você, Mari. Conta aqui um pouco para a gente da sua história, de onde você é. Me chamo Mariana, né? Tenho 29 anos. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. No ano passado, né, tive assim um momento difícil de crise e eu considero assim que foi na verdade a gota d'água, porque aí a gente começa a perceber que a ansiedade a gente teve a vida inteira, né? Mas chega um momento em que a gente percebe que talvez, né, foi a gota que faltava para transbordar. Então eu passei por esse momento, né, no ano passado e foi assim de longe o momento mais desafiador da minha vida, que eu cheguei a ficar de cama, é, não tinha energia, não tinha força para nada, absolutamente nada, assim, de trabalhar, de viver, de fazer as coisas que eu sempre gostei. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, gostava sempre muito de sair, e eu não fazia mais nada disso, nada, 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 não tinha força para nada. E foi aí, então, depois dessa crise mesmo, de passar por um período bem escuro, assim, bem no fundo do poço mesmo, que eu comecei a reagir atrás de tudo aquilo que eu achava, acreditava e fazia sentido para mim. E o mais, assim, o crucial foi a terapia, né? Que eu falo que a terapia, ela faz um resgate, assim, na nossa alma sem comparações, né? Então, eu fui atrás, né, de fazer a terapia, de buscar esse autoconhecimento, que na verdade é isso, né? É muito do autoconhecimento mesmo. E da gente se fortalecer para poder estar passando pelas dificuldades, né? Porque chega num ponto
eu acho que não é que a gente não vai ter mais dificuldade na vida, mas sim que a gente vai aprender a lidar com elas, né? E passar por elas e não deixar que elas te paralisem, te deixem na cama, te deixem ali sem energia, né? Então foi muito disso, assim, foram meses em que eu achei que eu não, sabe, eu pensava que nunca ia passar aquilo. Enquanto eu estava ali, eu achava que nunca ia passar. Parecia que, pronto, minha vida acabou ali, vai ser assim para sempre, e agora eu sou essa pessoa e aquela pessoa não existe mais, e, sabe, é assustador até, porque te paralisa de um jeito que, né, a vida perde sentido, na verdade. Então eu achava que nada mais ali fazia sentido e que eu ia viver para sempre daquele jeito, né? Mas graças a Deus não foi assim. Hoje eu posso dizer assim, nossa, com muita felicidade que aquilo ficou no passado. Eu vim num progresso de melhora, né? E dentro desse progresso eu ainda sentia o medo de ficar de novo daquele jeito, né? Então assim, eu estava melhor, mas eu sentia medo. Eu falava assim, porque eu podia assim, eu acordava e pensava, nossa, será que hoje eu vou ter um dia bom ou eu vou ter crise, né? Então eu vivia sempre com aquele medo, sempre com aquele receio. E hoje já não. Hoje eu vejo que ficou no passado mesmo, sabe? Eu não acordo mais com medo de sentir o que eu sentia ou de ter uma crise. Eu vejo isso como algo que passou realmente, sabe? Não algo que eu ainda acorde e pense, ai meu Deus, será que eu vou ter crise? Será que, sabe? Não, realmente ficou no passado. Que legal, Mari, legal. Uhum. E você chegava a ter crises mesmo de ansiedade? Como é que eram as suas crises? Quais as sensações que você tinha? Era crise mesmo. Eu acordava já com o coração disparado, e aí eu chorava, só chorava o dia todo, muito medo, pensamentos negativos, então eu pensava muita coisa negativa, sentia muito medo, chegava a ter pânico, né, de não querer sair de casa, de ter medo de sair de casa. Vinha crises de choro do nada, então eu sentia muita tristeza, muita vontade de chorar, e aí com isso eu só ficava na cama. Tinha dias assim que eu não queria levantar para nada, nem para comer, sim, absolutamente nada, né? Tive muita dificuldade de comer, eu não conseguia, embrulhava o meu estômago, fechava a minha garganta, e eu tentava comer, eu não conseguia. E aí com isso eu ficava mais fraca, então aí me dava dor de cabeça, me dava tontura. Aí com a ansiedade, você sentindo esses sintomas físicos, aí você começa a pensar que você tá doente, que, né, a cabeça faz aquela viagem. Então eu ficava muito assim, era muito medo, muita tremedeira, coração acelerado e pânico mesmo, assim, de não querer sair de casa, de ter medo de chorar, de não querer ficar sozinha. Era assim, me paralisava mesmo, chegava a ficar de cama. Uhum, sim. E isso começou no ano passado. Ano passado, começou em novembro do ano passado. Uhum, Foi a primeira, assim, na verdade, começou assim, né? A crise que eu senti mesmo de pânico pela primeira vez foi em novembro. Mas aí é como eu falei, né? A gente percebe que em vários momentos da nossa vida a gente teve ali uma crisezinha de ansiedade, a gente só não sabia que estava passando por isso, né? E aí, com a terapia, eu enxerguei isso, que não começou hoje, que não começou em novembro ali, toda a minha ansiedade, o meu processo, né? A gente começa a olhar para trás, voltar um pouquinho e ver que é uma coisa que vem já, né, construindo há muito tempo. Então, mas a crise mesmo que eu tive a ponto de ficar paralisada, de aí entrar nesse estado de ficar de cama, chorando, isso foi em novembro. uhum, sim. E fala pra gente, Mari, como é que você tá agora? Como é que tem sido pra você agora esses últimos dias? Olha, agora eu tô outra pessoa. Eu tô muito bem mesmo. Eu falo até assim que se eu for assistir gravações, coisas minhas do passado, assim, eu não me reconheço. As minhas amigas mesmo, elas falam que a minha fisionomia até mudou, né? Que às vezes me vê por vídeo e tal, ou pessoalmente elas falam, a sua fisionomia tá diferente. Porque agora eu sinto que eu realmente tô bem, sabe? Eu tô conseguindo fazer o que eu tenho para fazer, tô tendo energia e vontade de fazer o que eu tenho para fazer. Porque antes era aquela coisa, eu estava fazendo por obrigação, porque tem que fazer, né? Você tem que trabalhar, você tem que
fazer comida, você tem que... E agora não, agora eu tenho energia, vontade mesmo de fazer, sentir prazer de volta na vida, sabe? De viver, de ter entusiasmo, de fazer planos. Então, hoje eu tô, assim, completamente outra pessoa. Assim, é maravilhoso. Eu falo que realmente ficou para trás, sabe, aquilo. Não é, eu não sinto mais medo de sentir. E eu acho que se eu sentir, ok, eu vou ter que passar por isso. E eu sei que passa. Agora eu sei que passa, sabe? Aquela época eu achava que não passava. Porque era muito, era um dia atrás do outro, todos os dias, todos os dias. E eu falei, não vai passar, mas agora eu sei que passa. Então, se por acaso acontecer, vai passar de novo. Uhum. Que legal. Hoje você tem essa clareza, né, Mari, de saber como lidar com a situação se ela surgir, né? Então, e esse autoconhecimento para também entender quais são os gatilhos que podem acionar ali, né? Quais as situações que podem te acionar algum sintoma de ansiedade, né? Hoje você tem mais clareza disso, né? Sim, e hoje eu percebo assim que no meu caso é 100% mental mesmo, o meu caso, né? É questão de pensamento mesmo, de mente, sabe? E com a terapia foi aí que eu aprendi a olhar para minha mente como, né? E como conversar, entender, aceitar. Eu falo que a grande virada de chave foi quando eu aceitei o estado em que eu estava, sabe? Porque quando eu estava mal, eu me cobrava de não querer estar daquele jeito. E isso me gerava mais ansiedade. Porque eu queria estar bem, só que eu não estava. E aí eu me culpava, me cobrava de, de querer me sentir de um jeito qual eu não conseguia me sentir. Então eu ficava naquela coisa de tipo, eu não tô bem, mas eu preciso ficar bem, eu tenho que melhorar, não posso me sentir assim. E eu ficava nisso. A partir do momento que eu aceitei, que eu falei, o meu estado agora é esse, agora eu estou assim e é assim que eu vou ficar no momento, foi a grande virada, sabe? Porque daí eu passei a me acolher. Eu acho que eu deixei de me cobrar e eu passei a me acolher, né? Então, assim, então beleza, eu tô passando por isso, ok, eu não tenho pra onde fugir, né? A gente tá aqui vivendo, vai fugir pra onde? Não dá, tem que viver, né? Então eu falei, beleza, tô tendo que passar por isso, vou passar por isso então. E aí foi nesse momento em que eu me aceitei, sabe? Aceitei o momento ali e passei a me acolher. Aí a coisa começou a mudar, sabe? Uhum. Baixou o perfeccionismo, né? E a necessidade de controle, né? A necessidade de estar sempre bem, né? Então, eu preciso estar bem, preciso estar bem, preciso estar bem. E aceitou ali que a situação que você estava era aquela e abraçou aquilo, né, Mari? Sim, sim, foi muito isso, Ju, porque daí eu passei a perceber quando eu fiz essa virada de chave que eu me cobrava muito para tudo e não só nesse momento, né? Que eu já vinha numa autocobrança aí de muito tempo, né? E aí na ansiedade ainda você ainda fica mais querendo se cobrar, querendo estar melhor, querendo estar no controle, né? Que esse é o grande problema da ansiedade, é você querer estar no controle. Então, quando eu entendi que eu não tenho controle de nada nessa vida, que nada está no meu controle, quando a gente solta essa necessidade, é o que realmente faz a gente, né, ter um respiro. E aí, com isso, eu passei a me acolher. E passando a me acolher, parece que eu voltei de volta para dentro de mim, sabe? E eu percebi que aquela apatia, aquela falta de vontade de viver, era essa desconexão com o meu espírito mesmo, né? Com a minha alma. De eu não estar, sabe, olhando para minha alma, para dentro de mim, escutando as minhas necessidades, né? Eu estava vivendo para fora, não estava olhando para dentro de mim. Então foi quando eu passei a me acolher, passei a me cuidar mais, né? Voltei a me cuidar e foram, né, coisas assim que parecem detalhes bobos, mas que faz uma diferença. É passar um creme no corpo, sabe? É uma coisa assim que parece que é uma coisa rotineira, mas não. São pequenos detalhes que te trazem de volta essa conexão consigo mesma, te fazem, né, resgatar esse seu poder, olhar para você, não, eu me acolho, eu me aceito, eu, né, estou cuidando de mim agora, não vou mais fazer para fora, não vou mais, né, me cobrar, querer estar 100% bem o tempo todo, porque eu não estou, não vou fingir que eu estou, vou aceitar como eu estou aqui agora.
Sim, exatamente, Mário. Legal. E até aquilo que a gente fez também lá no grupo, né? Da gente tomar o banho, fazer o banho, né? Para cada uma, preparar o próprio banho, né? Também foi muito especial, que é isso, né? Que é esse autocuidado, né? Que a gente começa a praticar e é esse acolhimento que você falou, né? Então, me acolher da maneira que eu estou, né? Mesmo que não seja, nossa, aquela minha melhor versão do mundo, mas é a minha pior versão, talvez, estou lá no fundo do poço, e é ali que eu preciso estar comigo, é ali que eu preciso ser minha melhor amiga, me cuidar, me preparar um banho, me preparar uma comida, me preparar um chá, me acolher, me colocar em lugares de prazer, né, de aconchego. Então, ao invés de ficar nessa cobrança, porque tinha que estar bem, porque tinha que estar bem, porque tinha que estar bem, né? Então, aí, Mário, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque a gente viu lá no treinamento essa questão do feminino, né? Uhum. E eu sei que você também já trazia esses conhecimentos. Eu queria que você me contasse como é que esse mecanismo do feminino, da gente olhar para o nosso feminino, fez com que você conseguisse melhorar aí essa questão da ansiedade e se reconectar com você, que foi algo que a gente falou bastante lá no treinamento. Sim, Ju, foi, e inclusive foi exatamente essa fala sua, quando eu assisti a live, que me fez ir para o treinamento. Porque foi no momento que você falou que eu entendi o quanto eu estava desconectada do meu feminino. Porque, como você disse, eu já vinha com conhecimento dessas práticas, né? E ao longo da vida que a gente vai tendo as nossas obrigações, a nossa rotina, a gente acaba se deixando um pouco de lado, né? Para cuidar, enfim, de casa, de trabalho, de tudo que tem para cuidar, e a gente vai se deixando cada vez mais de lado, né? E foi muito. Eu lembro até hoje da sua fala, que você falou que era a desconexão com o feminino e a falta do poder pessoal. E aí eu lembro, sabe, eu resgatei na minha memória a mulher que eu era. E eu falei, nossa, eu não tenho mais conexão nenhuma com aquela mulher, sabe? Então foi aí que me fez entrar pro treinamento mesmo. Foi essa coisa que me fisgou e foi ali onde estava mesmo que eu precisava, sabe? Porque foi igual eu falei, foi trazer de volta esse cuidado, esse acolhimento que fez com que eu voltasse a sentir de novo o meu poder, o meu espírito, né? Então é muito disso assim, de, por exemplo, a hora que eu estava lá naquele fundo do poço mesmo, de reconhecer, de aceitar o ciclo, sabe? De lembrar que tipo, eu sou mulher, eu sou cíclica, eu não vou estar sempre mil maravilhas brilhando na luz, às vezes eu vou estar lá na minha escuridão, assim como as fases da lua, né? A gente tem o nosso ciclo interno, o nosso ciclo externo, que é o ciclo lunar. Então, assim, tá tudo bem, a gente é cíclica, né? Então, lembrar disso me ajudou a parar com aquela cobrança de querer estar bem. Foi lembrar dessa ciclicidade, desse poder feminino que a gente tem, que eu falei, opa, eu preciso me aceitar, agora eu tô aqui minguando, tô aqui, né, descendo, e tá tudo bem, porque uma hora eu vou subir. Então, isso me ajudou demais, demais. E devagarzinho eu fui conseguindo retomar as minhas práticas, sabe? Então, por exemplo, é um livro que eu gosto de ler, fazer um escaldapés, fazer uma dança, alguma coisa assim, voltar a se arrumar, né? Uma coisa o que a gente faz pela gente mesmo. E também não só nessa questão do autocuidado, mas também na questão do dia a dia, né? De você voltar a impor os seus limites, voltar a falar não, né? Assim, isso vai me ferir? Eu quero fazer isso ou eu tô fazendo só para agradar o outro, né? Porque eu tava nessa energia muito do masculino, do fazer, do não saber falar não, do só querer fazer, só querer entregar, só querer ser boa o tempo todo, né? E tava me negligenciando. Então, a partir do momento que eu parei com isso e falei, não, o meu limite é aqui, né? E a partir daqui eu não vou mais, agora é não, tô fazendo por mim. Isso também me ajudou demais. E isso tudo tá atrelado ao resgate desse poder do feminino, porque é quando você, né, põe ali aquele arquétipo da guerreira para fora mesmo, aquele arquétipo, né, de tipo, não, é assim e pronto, entende? Não quero, não vou fazer, não vai me fazer bem, não vou fazer só para agradar o outro, né? E aí a gente às vezes fica muito naquela energia de achar que tá sendo egoísta,
né? De achar que... Mas não, quando você resgata o seu poder, quando você está em conexão com o seu feminino, você vê que isso é autocuidado, né? Que isso é falar não para o outro, é muitas vezes dizer sim para você, né? Então, isso me ajudou demais, assim, esse resgate com o meu feminino. Foi aí que eu percebi que o meu problema estava nessa desconexão da minha alma mesmo, sabe? E o que eu acredito que seja o problema da maioria das mulheres, porque a sociedade que a gente está vivendo hoje coloca a gente nessa energia do masculino, né? Coloca a gente nesse fazer, entregar, produtiva, feliz, alegre, sorrindo de salto, mesmo com cólica, mesmo querendo ficar deitada, né? Então, a sociedade, ela coloca a gente muito nessa energia. E com isso, infelizmente, a gente vai se desconectando cada vez mais, né? Da nossa energia feminina. Então, eu acho que esse resgate, assim, é primordial. E foi muito bom eu passar por isso, porque agora, ao mínimo sinal de que eu estiver me desconectando de novo, eu já sei, sabe? Eu já tô alerta com isso. Uhum. Super, Mari, que bom. Você tá aí na gerência, né? Gerenciando os pensamentos, né? Que é uma coisa que você trouxe muito lá no grupo, né? Você falou muito isso, né? O quanto que vem os pensamentos negativos e você vai e não é isso, tô cuidando, né? E tá nessa gerência, tá nesse comando, né? O que que tá me faltando, o que que eu preciso. E o feminino é isso. E com certeza, Mari, a maior causa da ansiedade em mulheres é a falta de conexão com o feminino, né? Então é isso que eu trago aqui muito, que eu levanto muito essa bandeira, né? Que nem você falou, dessa conexão que as mulheres têm muito mais com uma dinâmica masculina, porque elas sentiram que a dinâmica masculina era mais segura de se viver. Né? Ela percebeu isso, não foi nem contado para ela, ela percebeu ali nas entrelinhas da sociedade, né, que é melhor viver numa dinâmica masculina, que é o que dá certo, né, de trabalhar, 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 fazer, 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 ser produtiva, estar no controle, ser forte, né? E aí a gente não se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, que daí quando você se colocou, aí sim, aí você conseguiu. Né? Que é o que a mulher que tem ansiedade tem muita dificuldade em fazer, que é se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Não, tudo bem, eu sou isso, aceitar a fraqueza, aceitar que não está bem, aceitar que precisa de ajuda, que precisa de apoio, que precisa se ajudar em primeiro lugar, né? Não é? A ajuda do outro vem depois que você reconhece, que você fala, opa, deixa eu fazer as coisas aqui para mim, né? E aí sim, tudo bem, você pode pedir ajuda do outro, pode fazer uma terapia, pode fazer um treinamento, mas é você aí na sua casa, com todos esses conhecimentos que você recebeu, né, que você agregou, colocar realmente em prática, né, Mari? Porque você fez isso, que nem você estava relatando agora. Teve um momento que você estava em cima da cama, né? Mas você teve a coragem de levantar e falar, não, deixa eu fazer uma coisa para mim. E aí eu lembro que lá dentro, na nossa última aula, você comentou que eu acho que nas duas primeiras aulas você não estava a fim de participar, você estava desanimada. Conta um pouco como é que foi. E foi. Na verdade, logo na primeira, né? Eu já entrei na primeira aula chorando, que eu não queria estar ali, eu queria estar deitada na minha cama, quieta, chorando. E aí, Ju, você falava, e aquilo fazia muito sentido, né? Expandia a nossa mente, fazia a gente olhar para dentro da gente, a sua fala. E aquilo estava me incomodando de uma maneira, sabe? De uma maneira que eu falava, eu não vou aguentar, parecia que minha cabeça explodia, eu com aquele sono, aquela moleza, aquele peso, aquela vontade de chorar, de ficar deitada, de não escutar nada, sabe? Quando você não quero escutar que é tudo problema meu, eu não quero escutar que eu sou responsável pelos meus problemas, sabe? Não quero, não quero. E aí foi muito difícil, muito, tanto que a gente fez um intervalo, depois, daí, né, no intervalo eu pensava assim, eu não vou voltar, eu não, sabe, falava, não vou voltar. Aí eu pensei, não, tô aqui até agora, eu vou voltar. Aí voltei, fiz tudo, né, foi assim, muito forte tudo que aconteceu lá dentro, né, assim, mexe demais. Então, por isso que eu falo, você falava e aquilo dentro da minha cabeça, eu não estava num estado legal, né? Mas foi muito bom, eu precisava daquilo, né? E aí passou a semana, tal, tranquilo. Aí no segundo encontro também.
foi para começar o encontro. Na hora que eu acordei, eu falei, ai, não. Ah, não, vou ter que fazer reforma íntima de novo. Vou ter que assumir minha responsabilidade de novo. E também não tava, não sentia vontade, não sentia energia, não, sabe, mas eu fui mesmo, sabe, mesmo não tendo vontade, eu coloco muito na minha auto-observação que eu passei por muitos dias que eu tive que encarar o que tinha que ser feito. Só isso, sabe? Eu não tinha vontade de nada, mas eu tinha que encarar o que tinha que ser feito. E esses 2 dias foram um dos dias que eu passei por isso, de tipo, encaro o que tem que ser feito. E aí eu fui, entrei na aula de novo, e aí, né, já foi um pouquinho mais sutil, mas mesmo assim, eu lembro que depois que acabou a aula eu dei uma chorada ainda não fiquei, foi, acho que a segunda foi a da mandala, que eu fiquei muito incomodada com aquele desenho, que eu queria rasgar aquele desenho. E foi muito bacana, porque depois disso, durante a semana, começou a vir insights para mim, né? E eu até consegui voltar a olhar para o desenho. Então, assim, aí comecei a vir insights, aí você começa a entender, e aí você meio que começa a fazer as pazes com a sua mente, sabe? Porque eu estava num estado, assim, o pensamento acho que estava tão negativo e dominando tanto, né? A minha mente estava dominando tanto, que eu estava, ao invés de tentar fazer as pazes, eu estava só negligenciando, só não querendo pensar, não querendo me ouvir, né? Não querendo ouvir as minhas necessidades, estava só querendo me distrair para não, eu achava que para não ter aquele tipo de pensamento, eu tinha que me distrair dele. E não. Eu percebi que você tem que encarar e falar para ele que não é assim, né? Então você tem que tomar conta dos seus pensamentos, tem que tomar o poder da sua mente de novo. E esse é o grande desafio, né? Então, e foi aí que eu comecei a perceber, tanto que foi o desenho da mandala que me trouxe isso, tipo assim, meu, você tá acorrentada aí no seu pensamento, se liberta dessa corrente, né? Então foi aí, daí a partir daí foi, parece que dissolvendo, foi ficando mais leve, foi fluindo. E aí você percebe assim, é muito legal porque escutar a fala das outras mulheres, né? Igual você falou no começo da live, é muito bom a gente escutar as pessoas, né? E no caso do grupo, não que seja bom saber que outras mulheres estão passando pelo mesmo problema que você. Mas você pensa, tipo, nossa, não tô louca. Não sou só eu, não tô sozinha, né? Então isso também traz muito ali um pertencimento, né? Uma egrégora mesmo ali, um acolhimento. Tipo, nossa, aqui é minha tribo do momento, a minha tribo do fundo do poço aqui, ó. Tamo juntas, sabe? E aí, conforme foi passando e a gente trocando, né, muita vivência, muita ideia, muita informação, eu fui voltando a ter esse controle da minha mente mesmo. Tanto que eu até comentei em um dos encontros que não é que o pensamento não vem mais, ele vem, mas eu falo, pera lá que não é assim? Igual, eu relatei que eu tinha muito aquela a questão da morte, né, do pensamento de morte, do medo de morte. Agora vem aquela coisa, você vai morrer, eu falo, vou, todo mundo vai. Acabou. Sabe, eu não fico naquela, ai meu Deus, ai eu vou morrer, ai eu vou. Não, sabe, tipo, vou morrer, vou. Um dia todo mundo vai, não tem como fugir disso. Então, assim, você começa a conversar e controlar melhor o seu pensamento, você não deixa mais que ele te domine, né? E foi isso que me ajudou demais a conseguir vir cada dia mais, com mais disposição, sem chorar, sem querer ficar na cama. Mas e eu agradeço demais a Marina do passado por ter encarado o que tinha que ser feito, sabe? Mesmo chorando, mesmo sem vontade, mesmo achando que eu achava que eu não ia conseguir. Eu não acreditava em mim, eu achava que eu não ia conseguir. E que bom que eu fui muito teimosa, que bom que eu sou muito ruim, muito cabeça dura. E insisti, falei, não, eu vou, né? Então, foi assim, foi esse progresso mesmo, sabe? De cuidar da mente mesmo. Uhum. E você falou, né, dessa persistência, né? Não, eu vou, eu vou. Você até comentou que na hora de fechar, de entrar pro treinamento, você titubeou na hora de falar, não, eu vou entrar. Como é que foi esse momento? Mas aí você foi decidida, não, eu vou. Como é que foi? Foi também, eu fui, né? Porque assim, a situação financeira é uma coisa que não tá legal, não tá fácil, ainda mais né, pelo estado que não estava conseguindo trabalhar. Então, assim, fica, né, vira aquela bola de neve, aquela coisa.
E aí eu pensei assim, eu falei, não consigo, né? Eu falei, ai, quero muito, mas ai, putz, não consigo. Aí depois eu pensei, eu falei, mas ficar na cama também nunca vou conseguir trabalhar, nunca vou conseguir sair dessa situação. Aí eu peguei o cartão e falei assim, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, interessa, vou fazer. Falei, se não der certo, não der, não sei, dou um jeito, sabe? Porque foi muito engraçado, porque só aquela live sua que eu assisti já me trouxe de volta a fagulha do meu poderzinho ali, do meu feminino, ela piscou ali naquela live, sabe? Tanto que foi aí que eu me conectei e falei, cara, é isso que tá de errado comigo, é a minha desconexão mesmo, né? Então foi ali que eu senti aquela fagulha reacendendo. Então na hora que tipo eu pensei em hesitar, eu já falei, tipo, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta, ficar na cama que não vai dar certo, entendeu? Ficar sem conseguir trabalhar que não vai resolver, não vai pagar minhas contas. Então eu vou melhorar para eu conseguir voltar a ter minha vida, conseguir voltar a viver tranquila. E ainda bem que mais uma vez eu fui teimosa. Foi corajosa, né, É, Mari? Foi corajosa, né? corajosa foi. Porque eu tinha muito medo, eu pensava que eu ia piorar. Tudo que eu pensava em fazer, eu achava que eu ia piorar, sabe? Hum. Por exemplo, fui começar a tomar floral, a hora que eu tomava, me dava medo de tomar o floral, porque eu pensava, nossa, ele vai fazer limpeza, vai me dar catarse, vai me deixar pior, então eu vou piorar. Já vinha aquele monte de coisa na mente. Então tudo eu achava que ia me deixar pior. Vou fazer terapia, ai, entrava, você começava a falar, tinha que olhar para dentro de mim, ai, não, vou piorar, aquilo vai confundir mais minha cabeça. Tudo eu achava que eu ia piorar, né? Mas isso é por quê? Porque eu estava na crise, eu estava na ansiedade. Então, só que mesmo assim eu insisti. Porque eu parei pra pensar, eu falei, não, pior que eu tô não é possível. Pior do que eu tô, não vou ficar. Não vou ficar. E aí eu ia mesmo com medo, sabe? Foi essa a questão. Ir mesmo com medo. Eu achava que eu tinha deixado, que eu não sentia mais coragem, que eu não era mais uma pessoa corajosa. Mas hoje eu olho e vejo que eu fui sim muito corajosa. Porque mesmo sentindo muito medo. Porque o fato de eu sentir medo me fazia acreditar que eu não tinha mais coragem, sabe? E só que não, né? Porque eu estou aqui hoje falando que eu venci. Então eu tive coragem de ir atrás, de buscar, né? E mesmo teve um momento que eu olhei pro meu companheiro assim, eu falei, tô louca, falei, não dá mais. Falei, não vai passar isso. Eu tinha desacreditado completamente já de que ia passar, sabe, Ju? Tinha quase joguei a toalha. Mas graças a Deus eu, como você falou, eu fui corajosa. E o medo, ele, sabe, me tirou do lugar mesmo, talvez ali de uma zona de conforto do que eu precisava realmente mudar, né? E então foi essa coragem mesmo que me fez estar aqui hoje. Mas eu cheguei, eu não acreditava que eu tinha mais essa coragem, porque o medo estava dominante, né? Hoje eu vejo que não, que no fundo ela ainda estava lá. Que legal, Mari. Ela tá lá dentro de nós, né? A gente que a ansiedade, todos esses pensamentos, todos esses gatilhos mentais fazem com que a gente esqueça, que a gente se desconecte dessa, né, dessa essência, dessa coragem, né? E aí resgatar isso. Então todo mundo tem, tá lá, né? Que a gente vai indo por esses caminhos, né? Do que as outras esperam, do que as pessoas querem, do que eu acho que eu quero para agradar os outros, e a gente vai se desconectando da nossa essência, né? Sim. E aí você estava falando, né, dessa parte que a gente estava falando disso, né, de você foi corajosa e você falou, não, eu vou entrar porque eu tô aqui na cama e se eu continuar aqui, eu também não vou conseguir trabalhar. E agora, como é que você tá hoje, assim, em relação ao teu trabalho? Você tá mais animada? Como é que tem sido? Tô sim, tô muito mais animada. Antes eu acordava já, sabe quando você já acorda cansada, querendo ficar na cama? Era todo dia assim. Hoje não, hoje eu acordo cansada, claro, porque a gente, né, tem dia que tá mais cansado. Mas eu levanto, vou e faço tudo com energia, né? Então quando eu preciso sair para trabalhar fora, eu consigo sair, trabalhar fora. Quando eu preciso fazer o meu trabalho aqui em casa, o artesanal, eu pego, venho, faço com muita energia, com muita vontade mesmo, porque nem o meu trabalho artesanal, que é uma coisa que eu amo, que é algo que eu gosto de fazer, né? Eu não estava conseguindo, não tinha mais vontade, eu cheguei a me questionar até a respeito disso, sabe?
porque eu tinha, na minha cabeça, parecia que nada mais fazia sentido e que eu não sabia o que fazer, sabe? Parecia que tudo que eu tinha vivido até então não fazia sentido. Cheguei a desacreditar de tudo, do meu trabalho, da minha profissão, da minha fé. Nada mais fazia sentido. E aí, só que eu não sabia, tá, beleza, nada disso aqui mais me satisfaz, nada disso aqui faz sentido, mas e agora eu vou fazer o quê? Me sentia perdida, porque não sabia o que fazer, porque, poxa, tudo que eu vivi e construí até então não faz mais sentido, o que eu vou fazer, né? E hoje não, hoje eu vejo que foi só uma desconexão comigo mesmo que me afastou dos meus prazeres, do que eu gosto. Eu gosto da profissão que eu escolhi, eu gosto do trabalho artesanal que eu faço, né? Então, foi essa desconexão mesmo comigo que me fez duvidar das minhas escolhas, né? De não estar segura de mim mesma, fez com que eu duvidasse até das minhas escolhas que eu tinha feito para a vida. Então, depois que eu consegui resgatar esse poder, hoje eu voltei a trabalhar com muito mais energia, com muito mais entrega, voltei a ter criatividade, porque até na minha entrega no trabalho eu estava no fazer o que tem que ser feito, né? Fazendo o mínimo. Hoje não. Hoje eu crio, eu vou além, eu consigo ter energia de novo, sabe? De criar, de manifestar, de vir aqui fazer com prazer e me sentir bem fazendo, e acordar feliz e dormir feliz. Isso era uma coisa que não estava acontecendo, né? Era acordar chorando e dormir chorando. Eu acordava já pensando na hora que aquele dia ia acabar. Tinha dias que eu acordava e achava que eu não ia conseguir chegar até o final daquele dia. Teve muitas noites que eu olhei para o meu companheiro e falei, eu achei que eu não ia conseguir chegar até o final desse dia. Teve vários que eu achava que eu não ia conseguir viver aquele dia, sabe? De tanta dificuldade que eu tinha, de tanta coisa assim na cabeça, tanto sentimento ruim mesmo. E hoje não. Hoje eu consigo acordar feliz e dormir feliz, estar feliz com as minhas escolhas, estar feliz com a minha entrega e ter mais clareza também do que eu estou fazendo porque eu quero e não porque eu devo ou que eu preciso, né? Isso foi uma grande coisa que eu entendi também. Que eu ficava muito assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não preciso nada, se eu não quiser eu não faço nada. Eu quero fazer as coisas. Então, quando eu troquei essa frase, quando eu troquei isso na minha mente de que eu quero fazer, né? Isso se tornou mais prazeroso, porque deixou de ser uma obrigação, né? É algo que eu quero, que eu estou fazendo porque eu gosto. Então, eu quero fazer. E aí, com isso, foi fluindo e tá, assim, muito gostoso de novo de fazer. Então, eu estou muito bem com relação ao trabalho, graças a Deus. Que bom. É uma virada de chave, né? Interna, né? Faz tudo mudar. As coisas aqui fora, elas não mudam. É a gente, o nosso olhar que faz a coisa mudar, né, Mari? E a gente fez para a gente finalizar, a gente fez lá o projeto de vida, né? Onde a gente colocou ali, né? Como é que a gente se via daqui a um ano, né? E como é que foi para você fazer isso? O que te trouxe? Trouxe mais clareza? Como é que foi? Então, na hora que a gente pegou ali para fazer, foi bem difícil porque eu percebi que há muito tempo eu não planejava, sabe? Eu não planejava um futuro, não via, né? E talvez eu me peguei nessa coisa de, tipo, deixando a vida me levar, bem Zeca Pagodinho assim, sabe? Só deixando a vida me levar e sem plano. E talvez fazer planos trouxe uma perspectiva da ação agora, né? Porque você vai deixando a vida te levar e você vai vivendo os dias e tá tudo bem deixar os dias fluírem. Só que você tem que ter, por exemplo, um motivo, né? Algo que te motive a fazer uma ação, né? Então, isso foi muito legal para eu conseguir me mexer com relação a isso, sabe? Com relação a colocar uma ação, colocar meta, colocar planos, né? Porque a gente, na ansiedade, a gente entra muito no lugar da procrastinação também, né? E aí você acaba assim, não tenho nada para fazer, não, né? Vou fazer por quê? E você acaba até, ou então você acumula muita coisa para fazer, e aí você quer fazer tudo e você não dá conta de fazer nada, e você nem sabe por onde começar. E aí isso gera mais ansiedade ainda, porque aí você, né, a cabeça já tá indo naquela fumaça.
Então você fica muito nesse estado, você fica lá, tá deixando a vida levar, mas não se planeja, né? Então isso foi muito legal para trazer de volta essa coisa, sabe, do beleza, vive um dia de cada vez, mas olha para frente, olha para o seu futuro, planeja, faz uma pequena coisinha que seja hoje para você chegar amanhã um pouco melhor, né? Então foi muito bom ter feito isso, porque eu percebi que eu estava nesse marasmo, sabe? De vivendo um dia de cada vez, mas sem planejar, né? Por exemplo, um futuro mesmo, onde eu quero estar morando, onde eu quero estar, que viagens que eu quero fazer, e são coisas pra gente mesmo, né? Que a gente acaba percebendo que a gente planeja. Como que eu quero estar em questão de estrutura familiar, com quais são as pessoas que eu quero estar ao meu lado, né? Qual é o emprego, né? Quanto eu quero estar ganhando, né? Que a gente colocou quanto eu quero ganhar de dinheiro. Então, assim, isso é uma coisa, tipo, é muito importante, porque senão você acaba, quando a gente não olha porque a gente quer, qualquer coisa que vem tá bom, né? A gente aceita qualquer coisa. Então, quando você decide, não, eu quero isso, você começa a correr atrás, né? Se você não está decidida do que você quer, qualquer coisa que vier tá bom, porque você não tem um objetivo, uma ambição, uma meta, né? Então, beleza, tá vindo pra mim, tá bom. Mas não, a partir do momento que você, não, mas eu quero isso, eu quero ganhar tanto, o que eu vou fazer, né? Então aí você começa a correr atrás de manifestar aquilo que você planejou. E aí você começa até a perceber para tudo aquilo que você realmente quer e para de aceitar as migalhas, né? Para de aceitar qualquer coisa, né? Você fala, não, quando você se conecta com os seus planos, você sabe o que você quer, você sabe quem você é, o que você quer, o que você está fazendo, para onde você vai. Então você para de aceitar migalha, para de aceitar qualquer coisa, né? Então isso trouxe assim tudo, né? Ajudou nesse resgate mesmo do poder e da coragem. Uhum. Foram várias ferramentas, né? Então, quando a gente tem ansiedade, a gente fica muito no fazer, fazer, fazer sem propósito e sem objetivo, claro, né? Então, primeiro a gente encontrou esse propósito de novo, se reconectou com esse feminino, com essa alma, né? Encontrou o propósito e aí a gente traçou, se estruturou e depois a gente traçou os próximos objetivos, as próximas metas, né? Então, a gente trabalhou lá o feminino, sim, mas a gente também trabalhou esses aspectos do masculino, né? Que é esse planejar, querendo ou não, né? Que é essa estratégia, né? Então, primeiro eu preciso descobrir, entrar em contato com a minha essência, para daí sim eu fazer escolhas mais assertivas, porque daí sim eu vou ter gás, eu vou ter pique, eu vou ter ânimo para ir atrás, porque eu vou estar sendo fiel à minha essência, eu vou estar sendo leal àquilo que eu quero, né? Eu não vou estar fazendo, 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 que nem você falou, né? Só por fazer, né? Então, fazendo ali o que tem que ser feito, né? Então, não, eu quero mais, eu preciso mais, eu mereço mais, né? E não é nem só essa questão de merecer, que todo mundo merece, mas no caso de quem tem ansiedade, ela precisa disso, ela precisa se reconectar com isso. Porque, inclusive, foi essa desconexão que faz a gente ter ansiedade. Essa desconexão com o feminino, né? E aí a gente traz esse masculino para ajudar também a criar essas estratégias para que a gente consiga alcançar os objetivos e vencer a procrastinação e a ansiedade, né? Sim. É um equilíbrio, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu estava vivendo demais no masculino e deixei o meu feminino, né? Então foi, sabe, o equilíbrio mesmo, porque a gente precisa, né, de uma ação, né? Tem uma hora que a gente vai precisar agir ali mais no masculino, só que a gente não pode deixar de lado negligenciar o nosso feminino, né? E é muito importante isso que você falou, né? Trouxe isso mais para o final, porque eu acho que traz toda uma estrutura psíquica mesmo para a gente lidar com isso, né? Porque, por exemplo, se você chega no primeiro encontro falando para eu pensar como eu queria estar daqui 5 anos, eu ia falar morta, não quero, sabe? Não ia conseguir pensar no futuro, porque eu não via, não tinha futuro na cabeça de uma pessoa ansiosa, né? Não tem um plano, não tem uma coisa que eu quero fazer. Que vontade que você tem? Nenhuma de ficar na cama, né? Era isso que eu ia falar, era isso que eu ia escrever. Então, assim, sabe, você foi construindo, né, toda uma base para estruturar a nossa psique,
para a gente conseguir lidar, né, com tudo isso, para daí sim ter essa energia, voltar a olhar para a vida com, né, com plano, com vontade, com meta, com realização, com desejo. Então, o processo terapêutico, ele é isso, né? Ele é extremamente importante porque ele traz essa base, né, essa estrutura psíquica que a gente precisa. E eu falo que, né, eu já fiz terapia, né, antes, só que eu não tinha olhado ainda para as coisas que a gente olhou. E eu falo que talvez tudo acontece na hora certa, né? Eu acho que eu ainda não tinha olhado porque talvez eu não teria estrutura para olhar, sabe? Agora, da forma como foi feito e construído e como eu consegui olhar, eu sei que hoje eu tenho uma estrutura que fica muito melhor para conseguir ver tudo que a gente viu, olhar para tudo que a gente olhou, que é muito dolorido. Eu até brinco quando as pessoas me perguntam, mas como que é fazer terapia? Eu falo, olha, o grande problema é que você descobre que você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Falo, mas isso também é a melhor coisa que você descobre, porque se você é responsável, você pode mudar. Porque a gente não muda o outro, né? A gente só muda a si mesmo. Então, putz, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, mas que bom que eu tenho essa possibilidade de mudar. Que bom que sou eu que sou responsável, porque daí eu consigo mudar, né? Então é muito disso mesmo, de primeiro trazer essa estrutura. Porque, igual eu falei, lá no começo eu queria estar bem, queria estar de outro jeito, queria fazer as coisas e eu não conseguia, não tinha. Então a hora que eu aceitei, né, e comecei a construir essa estrutura na minha mente com a terapia, tudo mudou, porque não adianta, eu não ia conseguir fazer planos para o futuro naquele estado de crise que eu estava, né? Então eu falo assim que o que fez eu conseguir progredir, sair daquela crise foi aceitar o meu estado. Aceitar que agora é assim e daqui a pouco vai passar, mas por enquanto. E aí você percebe que você vai caminhar, é muito sutil, né? Às vezes é uma pergunta que você faz, Ju, que depois eu penso assim, nossa, ela me catou pelo pescoço aqui com essa pergunta. É uma coisa muito sutil que você pega na nossa fala e que, né, faz a gente olhar para uma coisa que a gente às vezes nem sabia porque falou, né? Saiu, escapou, mas ela escapou cheia de sentimento, né? E a gente começa a olhar para isso. Então é muito. Daí, quando você começa a olhar para dentro da sua mente, você começa a descobrir que você tem um monte de camada ali. E aí você vai olhando para aquilo, vai estruturando, vai entendendo, né? Vai sustentando. Não, isso faz sentido, isso não faz. Isso foi por isso, eu perdoo, eu deixo para trás. Né? Você vai conseguindo lidar melhor com as camadas da sua mente, né? E cria essa estrutura para a gente conseguir voltar a ter vontade de viver e voltar a planejar e ter uma vida normal, né? Sim. E o quanto que esse caminho, né, Mari, foi necessário, né? Que nem você falou lá no começo, olhar para certas coisas, certas estruturas, porque se a gente tivesse tentado fazer, né, um projeto de vida lá no começo, era isso. Não vou, não quero, né? Não tinha base emocional para isso. Né? E talvez o que você colocasse ali não fosse verdadeiro, não fosse conectado com a essência. Ainda estava, como você falou, muito no mental, né? Ainda estava muito no que eu tenho que fazer, no que tenho que ser, né? E não na essência. Então a gente fez esse mergulho profundo para reconectar com a essência, para daí sim, o que vier vai ser mais verdadeiro, né? Vai ser mais autêntico, vai ser da alma, né? E aí sim, aquilo que a gente faz, que é da alma, a gente sente realização, a gente sente prazer, que é isso que você trouxe agora, né? Tipo, no meu dia a dia, hoje eu tô sentindo mais prazer. E você não tá nem fazendo coisas muito diferentes, né, Mari, do que você fazia antes. É só a ressignificação de tudo, né, que faz a gente sentir prazer. Claro, algumas coisas a gente acaba mudando, porque você vê que não faz mais sentido e você escolhe outros caminhos. Mas tem coisas que não tem como a gente mudar, né? Que nem o trabalho, por exemplo, né? Às vezes a gente trabalha, que nem hoje você trabalha em duas frentes, né? Então, tem uma frente que você sempre tem, que a gente gosta mais, que a gente se identifica mais, e a outra nem tanto. Mas aprender a lidar e tá bem também com essa outra frente de trabalho
que não é a nossa favorita, digamos assim, né? Então é essa ressignificação também das coisas, né, Mari? Sim, é muito isso. Você falou assim que né, o que eu fiz de diferente, teoricamente, assim, nada, só o meu comportamento mesmo que eu mudei, né? Que eu parei de me cobrar tanto. Então eu percebia que, né, em situações assim, por exemplo, que talvez eu ia ficar, né, estressada ou me cobrar ou querer, sabe, fazer, que eu peguei e parei e falei, não, não vou fazer. Sabe, é olhar uma louça na pia, olhar para ela e falar, eu não vou te lavar hoje, eu tenho outra coisa para fazer por mim, sabe, assim, atos sutis, mas que fazem muita diferença. Então eu percebi assim no meu comportamento mesmo, que foi a principal mudança. Eu percebi o quanto eu me cobrava, né? O quanto e aí isso eu acabava também externalizando, cobrando do outro, cobrando do meu companheiro aqui, né? Que daí isso começa a afetar até o relacionamento. Então, eu percebi isso, né, em mim, no meu comportamento, porque assim, eu continuo no mesmo trabalho, continuo morando na mesma casa, continuo com a mesma pessoa do meu lado. Então, eu não mudei fatores externos, né? A grande mudança foi eu olhar para mim e, como eu falei, ver que eu estava sendo responsável pela minha realidade, né? Então, mudar esse tipo de comportamento comigo mesma. Não foi nem com os outros que eu mudei, foi comigo mesma. De me acolher, de parar de me cobrar, sabe? De me permitir sentir, de me permitir estar no feminino, parar de querer fazer, entregar e ser perfeita. Entender que eu sou cíclica, que tá tudo bem, que tem dia que eu vou estar cheia, tem dia que eu vou estar mais quietinha, e é sobre isso que eu vou me aceitar, me acolher da forma que eu estiver me sentindo, né? Então foi trazer de volta esse acolhimento comigo, e com isso externalizou no outro, porque assim, a hora que eu paro de me cobrar, eu paro de olhar com um olhar crítico e rígido pro outro também, né? Porque na verdade aquele olhar que eu estava tendo pro outro nada mais é do que reflexo do olhar que eu tenho comigo mesma. Então foi essa grande mudança, sabe? O meu comportamento comigo. Eu estava vendo que eu estava sendo a maior vilã da história, sabe? Comigo mesma. Eu que estava me cobrando demais, querendo entregar e ser uma pessoa que eu não era, né? Então, quando você muda isso, quando você olha para você diferente, aí tudo ao seu redor muda também. Porque, igual eu falei, não mudei nada externo, mas tudo mudou depois que eu mudei comigo mesma. E é isso. Que às vezes a gente não consegue, né, mudar algumas coisas fora, mas é dentro, né? E quando a gente muda dentro, aquilo que a gente quer mudar fora, a gente consegue também, com mais facilidade, com mais alegria, com mais prazer, né? E com mais assertividade também, né, naquilo que a gente precisa mudar. Então que legal, Mari, que você conseguiu ressignificar a sua vida, né? Antes mesmo de mudar. E aí mudaram algumas coisas. Você sente que você precisa mudar alguma coisa de fato hoje na tua vida ou não? Tá bem? Ah, eu acho que, assim, de acordo com os planos, né? Eu sinto que tem coisas que eu preciso construir, mas não, por exemplo, algo que precise mudar. Na verdade, assim, esse processo que eu tô falando ainda está sendo um processo constante, né? Então, tem horas que eu ainda me pego sendo um pouco crítica comigo, só que eu já identifico, falo, ó, tô agindo daquela forma que eu falei que eu não quero ser, que eu não sou, que eu não me faz bem, né? Então, assim, essa reforma íntima que eu acho que ela é constante, né? Mas, assim, de tipo mudar tal, eu acredito que não, assim, algo tão forte assim, acredito que não. Até porque quando eu penso assim numa atitude muito radical, agora eu penso assim, isso vai resolver o meu problema? Porque às vezes não vai, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um problema ali naquela determinada situação, mas não é você sair dela e procurar outra que vai resolver o problema, né? Porque daí você vai encontrar a mesma situação ali naquele outro lugar que você foi. Então, assim, então beleza, o que eu tenho que aprender a lidar com essa situação? Foi igual eu falei em um encontro, né? Que às vezes a gente pega e fala, ai Deus do céu, me dá paciência. Aí a gente acha que vai instalar um chip e eu vou começar a ser paciente. Não, vai vir um monte de situação que vai me tirar do sério. E é aí que eu vou falar, vou ter a oportunidade de ser paciente. É assim que a gente recebe aquilo que a gente quer, né?
Então, quando a gente pede alguma coisa, a gente não recebe aquela coisa de mão beijada, a gente recebe a oportunidade de desenvolver aquilo, né? Então, aí eu penso muito nisso agora, quando me vem uma vontade, assim, muito, né, de fazer uma mudança muito radical, eu penso, isso vai resolver o meu problema? Porque muitas vezes não vai, muitas vezes é só uma fuga, né? Então, aí eu começo a olhar com outros olhos, sabe? Olhar o que eu preciso aprender com isso, qual é a lição que essa experiência não tão boa está me trazendo. É o olhar além da situação, né? Não olhar a situação em si e não saber como resolver, e aí o nosso instinto é fugir, né? É buscar outras situações, querer substituir, por exemplo, o emprego, e aí você quer sair a qualquer custo para não ter que lidar com aquilo, né? Mas a situação ela é um convite para o nosso crescimento, um convite para a gente expandir a nossa consciência, para a gente crescer, para a gente amadurecer, né? E entender isso, né, Mari? E entrar nesse fluxo, que nem você está falando, né? Que você tem entrado nesse fluxo e tem compreendido, tá atenta, né? Tá ali percebendo o que a vida está te mostrando, né? O que ela quer de você. E isso a gente precisa de sensibilidade, precisa de feminino, né? Que é essa sensibilidade de você, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, o que eu preciso mudar, o que eu preciso me lapidar, né? Por que essa situação me incomoda? O que o fulano falou isso e me incomodou e pegou em mim? Né? Isso é o feminino, isso é você olhar para dentro, ao invés de querer reagir, né? Ah, porque falou, querer se defender, né? Que é o para fora, que é o masculino, né? Então, esse autoconhecimento, Mari, que você tá trazendo, né? E esse olhar para dentro faz com que você esteja o tempo todo ali atenta e gerenciando o que está te acontecendo. Né? Você não está só deixando a ansiedade te tomar, os pensamentos invadirem. Não, você está ali percebendo como eles chegam e por que eles chegam, né? E lidando com eles. Nem você falou, né? A questão de ser cíclica. Também aceitar, né, o que chega. Tá, não vou brigar, vamos ver o que está acontecendo. Então é isso que eu estou vivendo? Então, ok. Né? Então, se entregar também para processos que você vê que precisam simplesmente passar. E eles passam, né? E aí a gente leva essas histórias, como a sua história que você está contando hoje para gente, né? De superação, de coragem, de alguém que estava na cama e falou, não, eu preciso levantar dessa cama, eu preciso olhar para mim, eu preciso me cuidar, né? Porque se eu não fizer isso, por mais que as outras pessoas façam, por mais que a gente tenha companheiro, tenha mãe, tenha pai, tenha alguém, é a gente que precisa levantar, tomar um banho, fazer uma maquiagem, se arrumar, se cuidar, que nem a gente fez lá, que nem você falou do creme, de passar o creme no corpo, de fazer o banho, né? Da gente estar ali para nós. Porque se nós não estivermos do nosso lado, não vai ter companhia nenhuma no mundo que vai suprir isso. E aí a gente vai ficar projetando, que nem você falou, né, do relacionamento ou das situações, né, que às vezes a gente tá se cobrando muito e começa a cobrar muito o outro, né, porque a cobrança tá aqui dentro da gente. Esse perfeccionismo tá aqui dentro. Então eu me cobro e, consequentemente, eu cobro as outras pessoas. Né? Então, quando a gente abaixa isso, né, é porque a gente conseguiu estar do nosso lado em primeiro lugar. Eu não preciso que o outro me realize, que o outro faça aquilo que eu quero para que eu fique bem, para que eu me sinta, para que eu fique legal. Não, né? O outro é o outro, eu não vou conseguir mudar. Né? Eu posso até inspirar, eu posso até dar uns toques e tal, não sei o quê. Mas eu preciso também aprender a amar a outra pessoa do jeito que ela é, né? Que nem essa coisa do relacionamento que você falou, né? De ficar cobrando a outra pessoa, do perfeccionismo e tal. E a gente conseguir se suprir, né? Sem essa necessidade que o outro faça para que eu fique bem. Né? Isso é carência. E então, quando a gente consegue se nutrir, que nem você falou, resgatar, né, aquilo tudo, as minhas práticas, que nem você comentou aqui, né? Então, você resgatou as suas práticas, que é uma coisa que eu falei muito lá dentro, né? Que cada uma tem uma prática,
né? Tem suas práticas diárias de autocuidado, né? Então, teve algumas meninas que fizeram no banho, né, que a gente propôs. Algumas, eu fiz o meu, eu coloquei pétalas de rosa, coloquei umas velinhas. Teve umas que fizeram banho de ervas, que nem você falou do escalda-pés, os chás, né? Então, tem os livros, né? Então, tem tantas coisas que a gente faz diferente, cada uma tem a sua técnica, cada uma tem o seu jeito de se cuidar, cada uma tem o seu jeito de se reconectar com a sua essência ou com Deus, né? Quando cada uma tem uma religião. Então, independente da sua religião, independente das práticas que você faz, todo mundo tem, né, ali as suas técnicas. Então, é importante que a gente use. Foi isso que você falou, né, Mari? Trouxe acendeu aquela chama, né, de opa, eu tenho, deixa eu olhar, deixa eu me cuidar, né? Então a gente foi resgatando isso desde o nosso primeiro encontro e foi indo, foi indo, foi indo. Acho que lá pelo terceiro encontro você já estava já de pé, bem. Foi mesmo. E isso que você falou é muito verdade, Ju, porque assim, eu, né, tive sempre muito apoio da minha família, das minhas amigas, então assim, do meu companheiro, eu tive pessoas ao meu lado nesse processo, eu tive pessoas que me acolheram, sabe? Mas eu só superei, eu só consegui mudar isso quando eu realmente fiz, entende? Claro que o acolhimento que eu recebi, né, o apoio ali familiar, o carinho, né, que eu recebi das amigas que eu conversava, da minha família, dos meus pais, do meu companheiro, enfim, isso foi muito importante também. Mas não foi isso que me tirou do lugar que eu estava, né? Talvez isso me ajudou a não ficar pior, né? Mas o que me tirou do lugar que eu estava foi a hora que eu decidi levantar do fundo do poço. Da hora que eu falei, chega, né? E que é necessário, né? Que a gente até traz a leitura do livro, que foi muito engraçado, porque eu já estava lendo justamente aquele capítulo, né? E que ele fala muito disso. E aí, quando eu entrei nas lições lá, né? Que ele dá, falei, gente, ó, eu tô aqui, ó, tô nessa parte aqui, ó. Pum, saindo do fundo, sabe? E aí você começa a reconhecer que é um processo mesmo. Você talvez ter que descer um pouco para você subir, né? Para você olhar para a vida de uma forma diferente, você olhar para sua sombra, para daí depois você voltar a viver na luz, né? Isso não significa que tem alguma coisa errada com você, porque você está nesse estado, né? Significa que o que eu estou tendo que aprender com esse estado, o que a vida quer me ensinar, para que eu preciso olhar. No meu caso, eu precisava olhar para mim, para o meu feminino, para o meu, né, para o meu cuidado, para a minha mente. Eu estava me negligenciando meus pensamentos, negligenciando minhas vontades, meus desejos. Então, todo esse processo me fez olhar o quanto eu estava sendo negligente comigo mesmo e o quanto eu precisava desse resgate, de voltar para mim. E isso não é a outra pessoa que vai fazer, a outra pessoa pode até pegar e ir lá e falar. Teve muitos dias aqui que meu companheiro pegou na minha mão e falou, levanta, vamos lá, você consegue. E isso foi muito importante. Mas ele podia ter falado, eu podia ter ficado na cama. Fui eu que levantei, né? Então, assim, o apoio das pessoas, ele é, sim, muito importante, mas é só a gente pela gente. Total, Mário. Total, total. É o que eu falo sempre aqui, não adianta. Enquanto a gente ficar esperando, que o fulano não tá percebendo que eu não tô assim, que o outro, né, não me apoia, que a outra pessoa não tá nem aí comigo e tal, não sei o que, não sei o que, vai continuar no fundo do poço. Porque a outra pessoa, ela não vai te dar o que você precisa. Só você sabe o que você precisa, né? E a gente vai ficar nessa dependência emocional, né? Por isso que quem tem ansiedade, muitas pessoas, né? Muitas mulheres que têm ansiedade desenvolvem também a dependência emocional. É que você foi mais peituda, né? No sentido de não, vou levantar e tal, não sei o que, não sei o que. Mas eu trago muito isso aqui porque muitas mulheres não têm isso, né? Elas ficam ali achando que é o outro que tem que perceber, que tem que tirar do fundo do poço, tem que me agradar, tem que cuidar de mim, o outro que tem que me entender, o mundo que é ruim, o mundo que é cruel, né? E, claro, o mundo pode ser cruel muitas vezes, sim, né? Mas a gente que precisa se fortalecer e aprender e desenvolver habilidades para lidar com esse mundo, né?
Então, sair desse vitimismo, né? Desse vitimismo de, porque as pessoas, porque não sei o quê. Não, opa, pode até ser, ok, tá tudo certo, né? Tem gente ruim no mundo, ok. Mas sou eu que tenho que fazer, né? O outro às vezes não percebe como eu estou, né? E tá tudo bem. O outro, ele não tem esse poder. Só quem tem o poder somos nós, né? E que legal, Mari, que você conseguiu resgatar isso de você, de dentro de você, né? Primeiro para poder dar esse passo e depois para continuar seguindo. Até porque o outro ele pode até imaginar pelo que a gente passa e, claro, tentar ajudar, mas só a gente sabe o que a gente sente. E não adianta tentar falar. Falar fica raso, né? Igual você falou para eu descrever como eram as minhas crises. Na hora que eu falo, parece muito raso. A dor que eu realmente sentia não dá para expressar como era, sabe? Então, assim, não adianta, o outro nunca vai sentir o que você sente, né? Então, ele, claro que pode sim tentar ajudar, mas se não for você encarar o que você sente, não adianta. Exatamente, Mari. Então, fica aí essa história inspiradora, maravilhosa da nossa guerreira Mari, linda, que, nossa senhora, teve avanços ali enormes dentro do nosso treinamento e trouxe também, né, muitos ensinos, colaborou muito com a gente lá, né, Mari, com a sua força, com a sua alegria, com o seu entusiasmo também. Então, te agradecer em primeiro lugar pela confiança, você ter confiado em mim, que nem você falou lá naquela live lá atrás, quando você falou, nossa, quando você falou tal coisa, aquilo para mim virou uma chave, e eu falei, não, eu vou entrar. Né? Então, eu queria te agradecer, em primeiro lugar, pela confiança, pelo voto de confiança que você me deu em ter entrado no treinamento, ter seguido nessa jornada desde o primeiro encontro, sem faltar, lá ponta firme, sempre juntas, e ter conseguido, né, chegar no final com tudo concluído, né, com todas as etapas concluídas e com muita persistência, né, porque a gente sabe que começa um processo, né, muitas vezes dói, machuca, que nem você falou, o primeiro encontro doeu, o segundo doeu, né, e tal. A gente fez a mandala e aí você entrou em contato com várias coisas profundas do seu inconsciente. Então tudo aquilo realmente mexe, né? Mas é uma transformação que está acontecendo, né? É aquela tal da alquimia que vai acontecendo lá, né, Mari? Foi rolando, 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 até chegar no final, né? E aí a gente sai muito mais fortalecida do processo, né? Que legal, Sim. Mari. Queria te agradecer super também por ter topado fazer essa live aqui comigo para contar a sua história e inspirar outras mulheres, né, que passaram também pela mesma situação. Olha quem entrou aqui com a gente, Lani Cristina, Dona maravilhosa! Elaine! Também, uma linda, que estava com a gente lá no treinamento, linda. E queria te agradecer, Mari, por essa live, dizer que estou aqui, que continuamos juntas, ainda temos, né, o finalzinho do nosso treinamento ainda para cumprir, mas super te agradecer aí por essa sua história inspiradora, de muita força, de muita coragem, de muita resiliência, tá bom? Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Agradeço muito, né, você por toda a condução, por todo o carinho mesmo que você teve ali com a gente, por toda a atenção. E agradeço muito, assim, por você estar aqui disponibilizando, né, isso para muitas mulheres, porque, de repente, na maioria dos casos, isso não é uma coisa muito acessível para as pessoas, né? E você trazendo isso aqui para o digital, conseguindo acessar mulheres independentes se elas não conseguem sair de casa para fazer uma terapia, né? Então, isso, assim, é maravilhoso isso que você está fazendo, porque, igual eu falei, antes de eu entrar, eu achava que nunca mais ia passar. Eu achava que eu não ia ter de volta essa vida que eu tenho hoje. E você falou, uma das frases também que você falou, a ansiedade vai ficar no passado, esse sentimento vai ficar para trás. Eu falei, meu, vai ficar para trás, por favor, eu preciso disso. E realmente, sabe, você não estava mentindo ali, você não estava só querendo vender uma coisa, você não é, né? Não é isso. Você realmente trouxe pra gente ali
uma mudança de vida, sabe? Foi, assim, maravilhoso. Eu agradeço demais, demais por você disponibilizar isso, de você, né, fazer essa entrega sua, que é muito nobre, muito bonita e salva vidas, Ju. Salva vidas. Eu sou muito, 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 muito grata mesmo. Ai, Mari, eu que agradeço. Obrigadão, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. E, mulherada, obrigada por quem estava aqui com a gente, quem participou. Um monte de gente aqui participou mandando beijo. Um monte de fã da Mari aqui mandando beijo. Acho que são suas amigas. Ai, que delícia, que delícia. Mulherada, obrigada aí pela companhia de vocês. E essa semana, só para a gente finalizar, estamos aí no nosso workshop do Onatsi. Amanhã começa, então se inscrevam. Se vocês querem aí alcançar também essa transformação, assim como a Mari, né, que veio trazer aí pra gente essa história tão inspiradora. Mari, obrigada, viu? Obrigada, Ju. Um beijo! Beijo, tchau.